Sejam bem-vindos a mais um Expresso. Estamos aqui chegando no final, né, da segunda temporada de Euforia. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 7, The Theater and Its Double. Oi, pessoal, eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E é a penúltima semana que vamos papear sobre Euforia. Já estou com saudades, mas também começando a ficar aliviada, porque dá um trabalho do caramba fazer essas análises. Mas a gente ama também, então eu vou sentir saudades. Mas vai ser bom também dar uma descansada. Então queria aproveitar para agradecer todo mundo que continua acompanhando as nossas análises toda semana. E se vocês quiserem apoiar mais ainda o nosso trabalho, ouve a gente no aplicativo da Aurelo. É um aplicativo gratuito de podcast normal, vocês não pagam nada. Mas cada stream que vocês dão nessas duas lendas aqui, a gente ganha alguns centavinhos. Então, se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho, escuta a gente no aplicativo da Aurelo, que vai ajudar muito. E segue também a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Bom, então um momento muito aguardado chegou, né? Que é a famosa, icônica já, peça da Lexi, que a gente descobre que se chama Our Life. E quero saber, Arthur, quais eram as suas expectativas, assim, pra esse episódio? Havia expectativas? Como que foi? Assim, quem me conhece sabe que, de uma forma geral, eu não sou uma pessoa com muitas expectativas, com muita coisa. E eu esperava que fosse um episódio legal, só que eu achei muito surpreendente e até um pouco irreal o fato da produção da peça dentro da série ser algo tipo... Mano, nem peças de teatro que eu vi e coisas da Broadway tem esse nível de produção, sabe? E é uma peça de um colégio. Eu fiquei meio chocado com isso. Sim, o orçamento de milhões foi um pouco surpreendente mesmo, mas tirando esse aspecto, né, que pode tirar a gente um pouco, né, da suspensão da descrença, eu gostei muito do episódio, porque eu tava na dúvida se ia ser só a peça ou se ia ficar mais dividido, e eu acho que a forma como foi mesclado, né, as cenas da peça com a vida real foi muito interessante, porque mesmo quando a gente era transportado para cenas reais, né, que não eram nem lembranças da peça, que eram acontecimentos dos personagens independente da peça, eram sempre transições muito fluídas, não quebrava o ritmo, né, do clima ali do episódio. Eu fiquei embasbacado com a produção mesmo, né? Não falando especificamente sobre a peça em si, mas o quão é trabalhoso o que eles fazem de termos justamente disso. Tem a peça, aí fora da peça, os atores trazendo uma coisa que realmente aconteceu pra dentro da peça. E como que tudo isso é fluido e é muito bem montado também, né? Que é justamente o que você falou, não trunca, não fica quebrando. E eu li uma entrevista, eu acho que dá pra colocar assim, de das pessoas que fez parte da produção de Euforia, falando especificamente sobre a produção desse episódio, que a primeira vez que ele pegou o roteiro desse episódio foi em 2020. Então, de lá pra cá, todo o processo que foi conceber todo esse episódio pela dificuldade mesmo. Porque Sim. o Sam Levinson e o Marcel Rev queriam usar grua, queriam usar não sei o quê. Como que a gente vai fazer isso? No momento, eles cogitaram até filmar num teatro real. Só que por conta da Covid e tal, eles tiveram que repensar tudo, e aí acabou sendo melhor para a produção como um todo, montar meio que um teatro, porque eles podiam trabalhar exatamente o que eles queriam, da forma como eles queriam. Faz total sentido, até porque tinham essas complexidades de muitas vezes intercalar, né, a realidade com a ficção, mudar os atores ali, né, tem algumas sequências uma sequência específica que me chamou muita atenção, que a Cassie real, né, falando com a Lexi, e aí quando ela vai parar, assim, nas costas da Lexi, troca pra atriz que interpreta ela na peça e tal. Então, é um monte de complicação e de movimento de câmera que eu fiquei, gente, que
trampo! Da segunda vez que eu vi o episódio, que não é comum, diga-se de passagem, eu rever episódio de Euforia, mas esse eu quis rever. Essa cena me pegou. Eu voltei, juro pra você, umas 5 vezes. Aí eu, como que eles fizeram isso? Até que, tipo, caiu a ficha de eu, gente, é a coisa mais óbvia do mundo. Tipo, não tem um espelho. Não tem um espelho, tipo, tem esse cenário, tem o cenário replicado do outro lado e tem 2 atrizes de cada lado. E eles conseguem fazer isso de uma forma que você fica, olha, caramba! Magia do cinema. Muito, muito incrível isso. E eu gostei que tinha esse tom um pouco também de filmes antigos, assim, de Hollywood, sabe? Tipo, da Era de Ouro. Desde o começo ali, quando aparece o introdução e tal. E vários Aham. momentos da peça que tem essas trilhas bem como explicar? Que elas são muito fantasiosas mesmo, até nostálgicas de um certo ponto. Então eu achei muito interessante como é uma grande mistura de várias coisas esse episódio, né? Ele é teatro, mas também é muito cinematográfico, é euforia, é ficção, é real, é uma ficção dentro da ficção. É muito louco, assim, tipo, é muito incrível. E vou jogar já a pergunta aqui, que talvez eu acho que se encaixe. Que quando apareceu a placa lá, introdução, não sei, eu falei, caramba, eles vão realmente seguir um bagulho de peça de teatro, introdução. Porque eu lembro que quando eu fui ver uma peça do Monty Python, abria, tinha um cartaz assim. Aí quando eu tava ali na metade da peça, que tinha, tipo, tinha 3 horas, então na metade eles faziam uma pausa, aparecia intervalo. Aí todo mundo podia sair, fazer alguma coisa, depois voltar pra continuar assistindo. E eu senti isso. Aí chegou na hora que eu falei, gente, eles não vão contar toda a peça nesse episódio. Aí eu fiquei ainda mais surpreso com isso, de que a gente, pelo menos no meu ponto de vista, a gente achava que ia ser uma coisa muito contida dentro de um episódio. E como que no final acaba se tornando meio que um season finale dividido em 2 partes. Eu nem, tipo, eu tava tão entretida ali que eu nem tava me tocando do tempo que tinha passado ou não. E aí, quando apareceu o continua no final, eu falei, ok. Então temos um plot twist. Mas eu tô bem curiosa. Eu acho que é muito interessante fazer isso, né? De dividir esse grande momento em 2 partes, até porque é como se fosse os 2 atos da recepção das pessoas em relação à peça. Tipo, acho que tava todo mundo muito recebendo ali o que estava acontecendo e no próximo ato, né, na semana que vem, a gente vai ver mais as consequências da peça, aparentemente, né? Para quem já assistiu a promo do próximo episódio, dá pra ver ali umas faíscas, né? Da Cassie, especialmente. Eu vou usar um exemplo que eu acho que você vai gostar. Basicamente, a gente terminou com o lustre caindo, e aí agora a gente tem que esperar o segundo ato. Exato, exato. É exatamente a divisão dos 2 atos do Fantasma da Ópera. E o É. lustre caiu, né? O lustre caiu, então a bomba vai explodir semana que vem. Mas achei muito legal, assim, tipo, acho que de tudo que eu esperava desse episódio, ainda conseguiu me surpreender muito, né? Em questão de Uhum. produção, em questão da narrativa e tal. Achei muito legal. E especialmente pela Lexi, né? Pra ela finalmente ter esse espaço todo na série. Ela é uma Sim, personagem que eu sim. acho que desde a primeira temporada eu pessoalmente gosto bastante. Mas é aquela coisa, por momentos, né? Migalhas, digamos assim. E eu acho que ver essa construção ao longo dessa temporada, né, para chegar a esse momento, é muito legal. E foi interessante de ver esses 2 lados dela, né, de que ela estava muito nervosa com a peça, de que se as pessoas iam gostar ou não, se as pessoas iam ficar ofendidas ou não. Então a gente vê ela ali conversando com o Fez por meses, né, segundo a narração da Rue, e ela super apreensiva, mas quando chega no dia, quando chega na hora, ela se transforma nessa diretora super rígida, né? Às vezes até maldosa com as pessoas, mas que ela tem uma visão muito clara do que ela quer e como ela quer, e o que, de certa forma, ela tá querendo passar para as pessoas que fazem parte daquela história. E aí eu queria trazer uma curiosidade sobre o título do episódio, que fui dar uma pesquisada, e esse título, né, The Theater and Its Double, é na verdade o nome de um livro, que traduzindo é O Teatro e Seu Duplo, do Antonin
Artaud, acho que é assim que fala, desculpa, não sei falar francês. Esse livro foi escrito na década de 30 e ele é considerado um livro muito influente, assim, muito importante para o teatro, né, que influenciou bastante a arte do teatro no século XX. E por que isso é interessante? Porque nesse livro, o Artaud trazia esse conceito de teatro da crueldade, que, abre aspas, segundo o Wikipédia, nesse teatro da crueldade não existia diferença, né, e distância entre o ator, né, entre a peça e a plateia. Então, todos ali seriam atores e fariam parte desse processo. Eu acho que é muito o que a Lexi traz nessa peça, né? Ela tá Sim. trazendo a plateia para dentro dessa experiência, dessa peça, e trazendo essa coisa que era essa proposta, né, do Artaud, que não era só o entretenimento, é desafiar o público, né? E eu acho que a Lexi faz muito isso. E às vezes isso não é exatamente uma coisa legal, né? Tipo, às vezes é Sim. um desafio muito grande. E é como a gente vê, né, as diferentes reações das pessoas ao longo da peça, de se ver ali, de concordar ou não, de relembrar de coisas, né, de ver a perspectiva da Lexi. Então eu achei muito legal, assim, esse nome e o significado disso, e como tá realmente dentro da história, né? Sam Levinson conceitual, né? Muito. Então tá, agora vamos dividir, né, esse episódio que mesclou muita coisa, né, peça, é vida real e outras coisas fora da peça. Vamos dividir por personagens aqui pra gente conseguir ir debatendo. Eu achei legal começar falando da Rue, porque eu acho que ela tem bastante coisa que acontece ali com... Bastante não, né? Tem algo muito importante que acontece com ela fora da peça. E eu acho que ela é a pessoa que tá mais de boa, Sim. né, que tá assistindo a peça. Tirando a Jules, talvez, porque a Jules nem... Faz parte. Até então, né, até essa parte que a gente assistiu, a Jules não apareceu. Mas a Rue parece muito tranquila e ela tá limpa, né, desde que houve a intervenção lá do episódio 5 e tudo mais. Ela tá limpa e a gente vê muito essa sensação de paz, assim, né? Ela tá muito tranquila, né? E eu fiquei muito feliz de ver ela sorrindo, sabe? Tipo, ver ela curtindo ali a peça. E eu acho que em muitos momentos até emocionada, né? De ver ali a amizade dela com a Lexi, que eu acho que era uma coisa importante pra ela também, e que se perdeu, né? Que elas se afastaram. Ela olha com uma certa nostalgia, né, para aqueles momentos que talvez não sejam tão no passado assim, mas como aconteceu tanta coisa com ela, Sim. ela precisa ver para ela compreender e talvez voltar para aqueles momentos. Resgatar, né? Eu acho que ela acabou se transformando muito com o tempo. E eu acho que talvez seja um passo bastante importante para ela resgatar essa forma como ela vivia e como ela era vista pela Lexi, para talvez ser uma ferramenta que ajude ela na sua recuperação, sabe? De um momento em que as coisas eram um pouco mais fáceis, né? Eram outros momentos, né? Outros tempos. E como resgatar isso, né? Depois de tantas coisas que aconteceram. Eu acho que não se resgata. Tipo, uma amizade pode retornar, mas eu acho que chega num ponto que as pessoas são tão diferentes, né? Que a amizade vira uma outra coisa. Não, sim, eu quis dizer mais resgatar a Rue. Aquela Rue que também não vai ser resgatada, mas dela ter uma referência de tipo, nem sempre as coisas foram tão difíceis assim, sabe? Tipo, tem como viver de uma outra forma. Mas eu, no fundo, eu ainda torço para que ela e a Lexi consigam se reaproximar de alguma forma. Não vai ser a mesma coisa, claro, elas mudaram muito, mas a Lexi é uma pessoa que sempre quis o bem dela. Porque eu acho que a Lexi é uma pessoa que se importa muito com ela e que, por ela ter essa coisa de não conseguir se impor, ela também deixou a Rue ir embora, né? Então, não sei se tudo isso, né, a peça, tal, se isso pode trazer alguma conexão de volta. Uma coisa que é muito interessante, que provavelmente a gente vai falar de todo mundo, e você já começou falando da Rue, é justamente ver as reações de cada uma das pessoas que estão representadas com aquilo que elas estão vendo, né? E como que a Rue
em teoria, é uma das que tem... E aí tem que ver o segundo ato também pra onde vai. Que tem uma das histórias mais pesadas ali, né? Do que tá acontecendo com ela e tal. E ver justamente que a Rue de verdade tá tranquila em relação do que ela tá vendo até então. E também tem esse fator de que você comentou da Lexi conversando com o Fesco, de que passaram-se meses. E aí não dá pra falar exatamente a linha cronológica dessa segunda temporada, porque ela é bem obtusa em alguns momentos, mas faz meses de que aconteceu o que a gente viu no quinto episódio com a Rue, e ela tá esse tempo todo sóbria, não dá pra saber. Não, eu acho que os meses que ela passou conversando com o Fez são mesclados, tipo, desde que ela passou a escrever a peça, tipo, meses entre o ano novo, que ela se Aham, começou a ter alguma relação com o Fez, até onde a gente tá. Eu entendi. acho que não passaram meses desde a intervenção. Acho que deve ter passado, sei Entendi. lá, um mês no máximo, talvez. É que eu fiquei um pouco chocado quando falou, porque faz meses. Aí eu, nossa, gente, passou tanto tempo assim dentro da série desde o primeiro episódio? Porque o primeiro episódio é o ano novo, né? É, porque, tipo, a Rue, ela fica umas boas semanas ali só curtindo, né, digamos assim. Aham. E aí depois tem o tempo da abstinência dela. Depois tem. E aí tem esse tempo da produção da peça também, que leva um tempo. Talvez somando tudo passou o quê? Uns 6 meses? Faria sentido. Tem também tem a passagem de tempo também das semanas que a Cassie ficou pegando o Nate. Também foram algumas semanas ali escondida e tal. Então, Eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre isso, ou se você tem essa info, mas a primeira temporada se passa ao longo de um ano todo. não tenho certeza. Eu acho que deve ser mais ou menos isso, uns 6 meses também. Acho que não é Entendi. tanto, acho que não é um ano, acho que não chega a ser um ano. E uma outra coisa muito importante da Rue, né, é a conversa que a gente vê entre ela e a mãe. Que pra mim me parece realmente um reflexo muito grande, né, da presença do Ali no último episódio. E como a Rue, ela meio que recebe um chacoalhão ali, um alerta de tipo, olha, você vai fazer 18 anos, você vai. Porque nos Estados Unidos, né, o povo faz 18 anos, eles viram adultos. Tem que ir pra faculdade, tem que Sim. sair de casa, e aí. Já tem casa, já tem carro, já É. tem dívidas. E aí se vira, né? E a Leslie tá falando muito isso, tipo, você vai fazer 18 anos, você vai ter que tomar suas próprias decisões, e aí eu vou tirar você da minha lista de preocupações, e eu preciso focar na Dia. E é muito doido, né, quando a Rue fala, não, mas a Dia tá bem. E ela tá bem? Ah, porque ela tá indo mal em matemática, porque ela ficou em detenção X vezes nas últimas semanas. Porque tá. Mas se você tá falando que ela tá bem, então, né? Então tá tudo certo. E aí a cara da Rue, né? De tipo, eita. Eu acho legal, narrativamente falando, não a situação, que isso que vem na cabeça da Rue e a gente vê a conversa dela com a mãe, tá muito ligado até mesmo da relação dela com o Alex mesmo, né? Tipo, de como ela se afastou da Alex ao ponto dela não saber o que estava acontecendo na vida da amiga e como que isso talvez seja até num ponto mais forte quando é colocado dentro do lar, né? Tipo, de que ela tinha uma certa proximidade com a Dia e como que isso se perdeu também. E também quase que pelos mesmos motivos. E eu achei muito bom, assim, essa conversa. Acho que a Leslie tá certa, né? No que ela diz ali entre perder duas filhas e uma só. Eu acho que eu tô super do lado dela nesse sentido. E também eu acho que é uma outra forma de chegar na Rue, sabe? Ao É, invés de é ficar um tentando. confronto menos direto, talvez. É, sabe? Parece aquela coisa psicologia reversa. Ao invés de ficar falando, Aham. não, não, não faz isso, não faz isso. Não, vai lá, faz. Vai lá, vai lá. É. Faz o que você quiser. Tipo, de tanto que a Rue ficava, não, porque eu vou me matar, porque eu vou morrer e não sei o quê. E aí, o final do sexto episódio dela ligando, desesperada, tipo, porque minha filha vai se matar. Pro pulo, né, que é essa conversa delas no sétimo, de se você quer se matar, se mata. Eu acho que isso quebra as estruturas da Rue, né, de tipo, eu sempre vou ter essa base, sempre vou ter essa pessoa que vai lutar comigo pra não deixar isso acontecer. Mas e quando essa pessoa simplesmente fala,
vai lá, fera, vai lá e faz. O que isso vai surtir dentro da Rue, né, a partir de agora? E aí tem um pequeno momento ali também que ela comenta sobre a Jules, né? Que elas não têm se falado, tal. Elas se trombam na escola, obviamente. E uma coisa que eu achei muito interessante que ela diz, né? Que parece que faz uma vida inteira em que ela achava que elas eram feitas uma pra outra, né? E agora elas meio que se tratam quase como estranhas. Eu fiquei bem triste com essa cena, mas ao mesmo tempo eu acho que meio que tá concretizando as impressões que a gente já tá tendo, né, ao longo dessa temporada de elas não são exatamente feitas uma pra outra, tipo, elas não fazem exatamente bem uma pra outra nesse momento ou dessa forma. Sim. E aí eu acho que é importante justamente a série demonstrar isso, né, pra gente que tá assistindo, pra não novamente romantizar um relacionamento que não é positivo pra uma ou pra ambas as partes, sabe? Porque aí traz aquilo lá que você sempre falou, tipo, a gente tem que normalizar o não endgame. Que eu acho que, beleza, pode ser que em algum momento elas retomem alguma coisa, pode ser, mas tomara que num momento mais saudável pras duas, e aí colocar essa cena, tipo, você vê que a Rue, de uma certa forma, ela ainda tem alguma coisa ali dentro pela Jules, porque a gente vê muito mais por essa perspectiva, né, dela sempre olhando pra Jules, sempre olhando pra Jules. Ela que dá, né, tipo, um oizinho pra ela no banheiro e tal. Aham. Então você sente que tem alguma coisa ali dentro. Mas essa separação das duas eu acho que é importante narrativamente pra ambas, quanto pra quem tá assistindo também. Bom, agora vamos entrar um pouco mais na peça, né? Vamos falar sobre a Lexi, né? Que tem coisas muito interessantes que a gente descobre sobre ela, que se desenrolam, né, sobre ela. E a peça começa justamente no velório do pai da Rue, que eu já fiquei meio tensa na hora, mas depois a Rue tava lá tranquila, eu falei, beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. E é bem nesse iniciozinho que eu já tava meio bugada, porque rola a primeira mistura ali de ficção e Sim. realidade. Aí eu tava confusa se a caracterização da Alexi na peça era ela com o aparelho e tal, ou se era realmente esse lance de misturar, né? E depois a gente vai vendo ao longo do episódio que realmente é isso. A ficção e a realidade se misturam o tempo todo. E uma coisa que me marcou muito nessa cena foi a fala da Lexi, né? De dizer que naquele momento ela percebeu que as drogas seriam um conforto muito maior pra Rue do que ela poderia ser. Aham. Acho que isso marca muito como a Lexi acabou se afastando também da Rue, né? Acho que a Rue se afasta da Lexi, mas a Lexi também acaba se afastando da Rue, né? E eu sinto até que talvez eu esteja queimando e adiantando pauta, mas isso que você falou também se adequa muito à própria Cassie, né? De não a droga, mas esses relacionamentos e colocado principalmente sobre a perspectiva do Nate é muito maior pra ela do que exatamente a amizade com a Mary, né? Tipo, dá pra Uhum. fazer esse paralelo entre as duas personagens. Tanto é que eu sinto que muito dessa segunda temporada tem muitas coisas que batem com a Rue que acabam batendo com a Cassie também, né? Sim, Tipo, sim. narrativamente mesmo falando. E depois, ali mais pra frente, né, a gente tem um momento que as duas acabam fumando maconha juntas, né? E de novo a Lexi fala como, tipo, pra Rue isso é uma coisa, né? Pra Rue é uma forma de se libertar, né, da sua mente, dos seus pensamentos, e pra Lexi é o completo oposto, né? Basicamente ela tá descrevendo uma bad vibe, assim, né? De que fica tudo muito aflorado, tudo que é ruim, né? Todos os pensamentos É uma ruins. bad vibe constante pra ela, né? Porque se ela já é alguém que fica muito presa nos próprios pensamentos, se isso é exacerbado, não é algo bom pra ela, né? Fiquei com muita dó dela nessa hora, inclusive, tadinha. Imagina que horror. E eu acho que é engraçadinho de ver como o Fez estava ali presente na vida delas, né, já há bastante tempo. E tem a brincadeira do Bob Ross, né, que a Rue pinta a barba ali no rosto da Lexi e ele fala, nossa, ela tá parecendo aquele pintor lá, o Bob Ross, que é a fantasia de Halloween da Lexi na Sim, primeira temporada, gente. Full olha circle. aí. Tem ponto sem nó nessa Eu série. amei.
Acho que um outro ponto forte ali da peça, né, em relação à própria Lexi, é o lance da puberdade, né, que já era uma coisa que a gente tinha conversado, né, no não lembro qual episódio foi, mas foi no começo da temporada, sobre como, muito provavelmente, a Lexi, eh, se sentiu pressionada, né, crescendo por ser irmã da Cassie, a Cassie ser, né, daquele jeito, toda bonitona, e tal. Inclusive tem aquela cena, né, da Cassie descendo como um anjo, tá? E falando, ai, porque eu pareço horrorosa, tô nojenta, tal. E ela, literalmente, um anjo descendo dos céus, né? Que tem muito a ver com um momento ali na primeira temporada, né? Que na verdade, a Lexi não sabe, né? Mas a Cassie tá grávida, ela tá perguntando da aparência dela porque ela tá preocupada com isso, mas imediatamente a Lexi tem a reação de ai, Cassie, é claro que você tá linda, você tá maravilhosa, você está sempre linda e maravilhosa. Então a gente vê como isso realmente afeta a Lexi, né? E como que a Alex, ela quer ser igual à irmã nesse sentido, né? E toda a brincadeira com, daqui a 400 e poucos dias, então, eu estarei igual à minha irmã. Aí passa esse tempo todo, vem aquela cena que a gente comentou no começo, né? Que tá a Cassie de verdade, aí corta, tá a atriz ali. Só que isso mostrando muito como que a Cassie, pela visão da Lexi, meio que não se importa com o que a irmã tá sentindo, né? Ah, não, porque peito pequeno, é isso aí e tal. Aí ela vai voltar a ser sobre ela de novo, né? E como que a Lexi é muito pequenas vírgulas dentro da história da irmã, né? Enquanto que a irmã, pelo contrário, olha só, bonito, são grandes parágrafos ou até capítulos dentro da história da Alex. Sim, eu fiquei com muita dó da Lexi. E é claro, né, de novo, essa é a perspectiva da Lexi. Mas, ao mesmo tempo, a gente já teve uma oportunidade de ver a perspectiva da Cassie na primeira temporada. E a gente não vê muito da Lexi, né? Na Sim. perspectiva dela. Enquanto aqui a gente vê o quanto a presença da Cassie afeta a Lexi, né? E como realmente não tem. Não que, porque elas são irmãs, que elas têm que ser grudadas e tal, mas não rola uma troca ali de carinho, né? É uma relação muito separada. E mesmo que elas vivam no mesmo quarto, né? Elas dividem o mesmo Aham. quarto. E ainda assim parece que são mundos diferentes, né? Abrindo aqui pra todo mundo que escuta, é muito a minha situação, tipo, de crescer no ambiente familiar com irmão e tal, dividir quarto, e a gente não é próximo, a gente não tem trocas assim, sabe? Tipo, são coisas muito pontuais mesmo. Uhum. Eu devo dizer que, vendo esse episódio, eu me identifiquei muito com a Alex, em vários momentos. Eu imagino. E é muito louco de ver a diferença, né, da Mary com a Lexi. Naquele período ali que a Mary morou com as meninas, né, por um tempo. E como tem um pequeno momento ali que a gente vê das duas, e que a Mary já parece muito mais carinhosa, muito mais irmã mais velha pra Lexi do que a gente viu da Cassie todo esse tempo. E eu acho que isso diz muito da própria construção da Mary nessa segunda temporada, sendo babado o menininho lá, né? Sim. Tipo, dessa. Qual palavra eu posso usar? Desse afeto que ela demonstra por outras pessoas próximas a ela, né? Sim, eu acho que é muito quando. Eu acho que a Mary, ela acaba criando essa armadura, né? De ser muito forte, muito durona, porque é um mecanismo de defesa, especialmente quando a gente coloca o relacionamento dela com o Nate, né, em questão. Mas, de uma forma geral, a Mary, ela é uma pessoa muito boa, ela tem um coração muito bom, ela tem esse lado mais doce, só que ela demonstra quando ela tá segura, né? Quando ela tá no ambiente seguro. E eu gosto muito da conversa que elas têm sobre a confiança. Que a Mary fala que ninguém sabe se você é confiante ou não. Você Sim. finge que é confiante e as pessoas vão acreditar em você, né? E eu acho que provavelmente a Mary fez muito isso até ela chegar num ponto de realmente estar confiante. Ou às vezes continuar, às vezes não se sentindo confiante, mas passando essa impressão, né? E queria fazer um parênteses aqui para aquela cena da imaginação da Lexi, né? De como seria
quando ela atingisse a puberdade, não sei o quê, que ela ia chamar a atenção de todo mundo na escola, e aí o armário girando. Gente, Broadway. Assim, devo dizer que nem Hamilton, que tinha um palco giratório, tinha muita coisa. Então, tipo, o começo já tava meio, nossa, quanto eles gastaram nessa peça? Nesse momento que basicamente é só esse set que gira, eu fiquei, meu Deus, quanto que eles gastaram? Eu imagino só tipo, o diretor só aprovando, tipo, os orçamentos e lavagem de dinheiro esse colégio. De Não é jeito possível. maneira que isso teria numa peça escolar, gente. Um cenário inteiro rodando. Até parece. Até parece. Mas tudo bem, a gente vai aceitar. Vamos acreditar que o East Highland, né, que a escola realmente quer investir nas artes, entendeu? Tirou dinheiro, sei Aham. lá de onde, pra poder investir na peça da menina. Vamos acreditar nisso e não que o Sam Levinson se empolgou pra caramba e não pensou que isso não faria sentido numa peça de uma escola, né? Ai, eu adoro que, tipo, tem muitas coisas nesse episódio pra falar. E uma das que se deixar é o que mais rende é falar, gente, de onde saiu esse dinheiro? CPI de euforia pra essa peça. Exatamente. E aí, só um outro detalhe, né, é que a gente vê alguns momentos ali de lembranças da Lexi quanto ao pai delas, né? Então, Aham. tem um momento ali dentro da peça e tem algumas coisas que a gente vê fora, né, que são realmente lembranças da Lexi. E é muito interessante, né, de ver que tem aquele rolê, né, que a Lexi e a Cassie dão com o pai delas, que pra Cassie foi uma coisa legal, né, do que a gente vê ali na primeira temporada, e a Lexi já tem uma visão muito diferente, né, do pai dela tá realmente todo Aham. alterado ali, dela voltando pra casa chorando e tudo mais. Então isso é muito interessante que, por mais que a Cassie tenha os traumas, né, e a dor dela em relação ao pai, ela ainda tentava ao máximo ver ele numa lente mais positiva, né? Eu acho que ela custou até realmente cair a ficha de tipo, puxa, deu merda. Só queria aproveitar que a gente ainda tá na Lex pra enaltecer a mãe dela. Excelente. Já gostava muito. Lá apoiando a filha, aplaudindo, se divertindo, chorando. Chorando, inclusive. Gostei muito. Sim, então, era até isso que eu ia comentar sobre um momento que dá pra ver que é uma lembrança que todas elas têm que é positiva, né? Que é da dança ali na sala da casa delas e tal. E como pra Lexi isso era uma lembrança boa, a gente vê a reação da Cassie, ela tá ali chorando e ela tá sorrindo. A mãe também, né? A Suze. Então, por mais que elas tenham visões diferentes do pai em alguns momentos, também tem essas lembranças em comum, né? E no final das Sim, contas, o sim. que importa é que as duas sentem falta do pai. As duas foram afetadas pela perda do pai, né? E essa cena, em particular, eu acho que ela é muito poética. Talvez seja uma palavra que dê pra usar. Tipo, a forma como a câmera sai, né, da dança e vai pra fora e corta pra elas. Eu acho que traz muito isso que você falou de um ar de um cinema mais clássico mesmo, de um momento, de uma memória de ouro, por assim colocar, que todas elas têm em comum e como que isso desperta dentro delas. E a trilha sonora também, do episódio de uma forma geral, acho Sim. que é muito feliz nesse sentido, né? Bom, agora focando um pouquinho mais na Cassie, né? A gente já falou várias vezes dela aqui, mas teve um ponto muito importante desse episódio de ver. Que isso foi uma coisa que eu achei interessante, que por mais que grande parte do episódio foi a peça, a narrativa ainda andou pra frente, né? Tipo, em relação aos Sim, personagens e os conflitos e tal. Então, eu achei isso muito legal. E a gente vê o quanto a Cassie realmente virou esse objeto, né, de posse, esse troféu do Nate, né? Que ele tem controle do que ela veste, como ela se porta, e tal. tipo, ela se permitiu, né? Tipo, ela quis se colocar nesse lugar, né? Sim, sim.
E em troca ela se sente, né, amada, se sente querida, se sente, né, necessária por ele, né, de tipo, eu sou sua e etc. O que é extremamente problemático, né, de uma forma geral a relação dos dois vem de lugares muito ruins, né, Sim. do que ele quer, do que ele espera, do que ela quer, do que ela espera. No final das contas, os dois estão meio que alimentando. Os problemas do outro. No final das contas é meio que isso, porque não se resolve nada. Eu acho que mais do que isso, eles não estão numa relação de fato, né? Tipo, Sim, não tem é meio conversa esses difícil de. dois, gente. É meio difícil apontar exatamente o que eles são. Tipo, eles não são um casal. Não rola uma troca ali entre eles. É muito isso que você falou. É quase uma relação parasita de um com o outro. Tipo, Sim. eu quero ter essa pessoa aqui pra eu moldar como eu quiser vestir e tudo mais. E do outro lado tem a Cassie com essa visão deturpada de que amor é posse. Tipo, de se sentir possuída, de alguém se importar de fazer tudo com ela, significa, tipo, que alguém a ama. Só que, como a gente vê mais pra frente durante o episódio, não é isso. Sim, e não é isso, ponto, né? Tipo, Sim, sim, sim. amor não é isso, viver um relacionamento não é isso. Tipo, você ter a sua liberdade não impede que você seja amada. Tipo, só que eu Aham. acho que a Cassie, ela tá justamente numa situação, psicologicamente falando, né? Que ela não consegue estar sozinha. E ela prefere Sim. estar nesse treco, que não dá nem pra chamar de relacionamento, do que estar sozinha, do que lidar com seus próprios sentimentos e com as suas próprias dores, né? De precisar dessa afirmação e dessa muleta, digamos assim, né? Dentro desse episódio tem dois momentos, vai, que eu acho que são bem também sintomáticos para esse sentido que a gente tá falando. É quando tanto a Cassie quanto o Nate se sentem desconfortáveis com alguma coisa que eles veem na peça. Sim, Que a Cassie sai, o Nate, tipo, foda-se, ele cagou. não tá nem aí. Só que o inverso, no momento em que o Nate levanta, a Cassie, tipo, já vai atrás dele, né? É exatamente isso. Tipo, ela precisa muito mais dele do que ele dela, Sim, só que ela não tá enxergando isso. E é bem triste, né, que o momento que realmente cutuca ela, que ela levanta, que ela não consegue lidar, é quando mostra um momento ali que a gente nunca tinha visto, né, dela com a Mary, que na verdade a gente não vê, a gente vê atuado na peça, desse período, né, que a Mary ficou lá morando na casa delas e tal. E eu acho que dói muito na Cassie perceber que ela traiu isso, né, essa relação das sim. duas, essa conexão das duas. E aí a gente corta, que é outro momento muito bom, cinematograficamente falando, né? Que a gente tá dentro da peça e aí do nada a Cassie verdadeira entra ali. E a gente é transportado ali pro episódio 5, né? Que tem a continuação, finalmente, do que rolou, né? Com a Mary e com a Cassie, quando a Mary descobre sobre o Nate. E é muito doloroso de ver que não. Tava todo mundo brincando, né? No Twitter e tal, que ia ser um grande embate, porque a Mary ia fazer acontecer. E a gente vê realmente a Mary destruída, né? Muito vulnerável, completamente magoada por essa traição da amiga, né? E não, porque o Nate, foda-se o Nate, tipo, é a relação das duas. E foi até o que você falou, né? Tipo, não é sobre o Nate, mas é sobre a Mary preocupada com a Cassie por causa do Nate também, né? Tipo, Eu acho que quando ela fala do. Tipo, nossa, depois de todo o inferno que ele fez comigo e tal, ele tá com a minha melhor amiga, eu senti essa preocupação, sabe? Tipo, agora ele vai fazer o inferno na vida aham, dela também. sim. E também eu acho que é uma frase que demonstra muito como o Nate não se importa com ninguém além dele mesmo, né? De ter causado na vida da Mary, aí vai pra Cassie sem se importar com nada da relação das duas também, né? Sim. É meio foda isso, porque é errado da parte dele, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade eu acho que era mais da Cassie do que dele.
Não que ele não seja um escroto, claro. Sim, mas você lembra lá no... Você lembra lá no primeiro episódio, quando a Mary começa a bater na porta, que ele fala, você não pode contar sobre isso, porque senão ela vai matar nós dois? Ah, Tipo, sim, desde o ele... momento inicial, ele já, tipo, Aham. fez essa pressão psicológica em cima dela pra... Que talvez foi meio que o... Não que ela não poderia fazer isso, mas eu acho que foi um gatilho inicial pra ela fechar tudo que envolvia ela e o Nate da Mary. Sim, sim. Faz sentido. E aproveitando que a gente tá falando tanto da Mary, né? Vamos falar da ceninha a mais ali que tem dela fora da peça, né? Que a gente vê ela conversando com a Samantha, sua belíssima chefe. E aí eu tive uma interpretação da cena quando eu assisti o episódio. E aí depois a gente postou um TikTok no nosso perfil. E aí as pessoas deixaram comentários falando sobre uma outra interpretação que eu falei, nossa, isso faz muito mais sentido. É que eu, Nathalie, na hora que ela começou a falar de... Ah, porque eu vou ter que contar pra ele vai chorar, não sei o quê. Eu não sei porquê, eu achava que ela tava falando do Nate. E eu imaginei que talvez ela Ah, pudesse estar grávida e... olha Enfim, só. eu fui pra esse lado. Porque eu Então eu devo ter tido a outra impressão que as pessoas comentaram. Isso. Porque eu fiquei na cabeça também, não sei se você lembra, acho que foi lá no segundo episódio, que do nada ela tá no banheiro ali das meninas, ela fala, ai, porque eu seria uma grávida muito Aham. bonitona. Porque eu só ia ser eu mesma, só que grávida. E até rolou uma brincadeira na internet com isso, porque a Rihanna, depois, né, dessa frase, Rihanna contou pra gente que tá grávida, e a Rihanna tá exatamente assim, né? Tipo, ela tá ela mesma, só que grávida. Então, as roupas Sim. dela são super estilosas, tal, só que com o barrigão lá, tal, maravilhosa. E aí, enfim, não sei, eu juntei tudo e eu fui pra esse lado, mas tem essa outra perspectiva que faz muito mais sentido, que a Mary devia estar falando do menino que ela é babá, que eu já nem lembro mais o nome do garoto. Também não. Não tem muita Não importância, né? importa, Venhamos e até porque convenhamos, mas. aparentemente ela tá indo embora, ela vai parar de trabalhar É. com eles e tal. É, e é muito fofo, eu acho bem fofo, assim, a relação dela com a Samantha, como a Samantha tá apoiando ela, né? Tipo, não, segue tua vida. Mentora, né? Exatamente. E ela dá ali de presente pra Mary um dos vestidos, né? Acho que foi o primeiro vestido que a gente vê ali, né? Que a Mary até ajuda a Samantha a tirar e tal. Ela dá pra ela de presente. Então, sim, Samantha tava bem de olho no que ela tava fazendo, só que ela não tava ligando. E vamos ver o que vai acontecer com a Mary, né? Sim. Eu acho que até interessante que a Mary, acho que é uma outra personagem falando sobre se ver na peça, que no começo você vê que ela fica meio ressabiada, né? Tipo, caralho, essa peça é sobre a gente, mas como que ao longo da peça ela, tipo, é isso aí mesmo, tal, tipo, eu sinto que ela se sente feliz de se ver na peça de algum modo, e até mais do que isso, dela ver tudo isso que ela passou e meio que ela tá tentando superar e seguir Seguir em em frente, frente. Então eu tô bem curiosa pra ver o que ela vai fazer. Porque a gente não vê muito, tipo, de sonhos e ambições dos personagens fora desse drama que eles estão vivendo agora, né? Tipo, o máximo que Sim. a gente viu da Jules, né, falando sobre querer trabalhar com moda e tudo mais, ir pra Nova York, não sei o quê, mas isso já faz um bom tempo, e agora a gente sabe que a Lexi tem essa veia artística, né? Mas de resto a gente não sabe que a galera quer fazer, o que Aham. eles gostam e tal. Então, quem sabe na próxima temporada a gente vai ver mais esse lado do futuro deles, né? E o que a Mary vai fazer pra realmente encontrar um novo caminho. Bom, agora vamos falar do digníssimo, nada digníssimo na verdade, né? Do Nate. Difícil. Tem uma sequência do Nate nesse episódio que é bem delicada, né? E talvez um pouco reveladora, mas talvez não, talvez seja só metáforas, enfim, que é o pesadelo dele. Então a gente tem ele ali se encarando de costas no espelho, a Mary olhando pra ele, depois aparece a Jules, né? E vem meio que dar um abraço ali nele, né? Pega no pescoço dele e tal.
E aí, em seguida, corta pra Cassie deitada numa cama. E é meio que como se a Cassie estivesse ocupando o lugar da Jules, né? Naquele primeiro encontro que ela tem com o Cal, né? O pai do Nate. Só que quando o Cal, né, se deita na cama, quem tá no lugar da Cassie é o Nate. E aí, graças a Deus, a cena acaba, que eu já fiquei, meu Deus, ficou pesada demais essa cena. Sim. E aí, na verdade, várias coisas que envolvem o Nate nesse episódio, eu vi as pessoas falando algumas paradas que eu tenho questões. Por exemplo, eu vi pessoas falando, porque a Lexi tirou o Nate do armário, né, por causa da sequência da academia lá, que depois a gente vai falar melhor. E eu vi muitas pessoas também falando sobre esse pesadelo meio que ser uma resposta, né, de que o Nate foi molestado, né, quando criança, pelo pai. Primeira coisa, não acho que a Lexi tiraria ninguém do armário. Também. Não acho que deve-se tirar ninguém do armário, não importa o quanto essa pessoa seja ruim. Não se faz isso com ninguém, não tira ninguém do armário. E eu não acho que foi a intenção da Lexi. Mas aí depois, quando a gente for falar da cena em si, a gente fala melhor sobre o significado dela. Agora, sobre esse lance do sonho do Nate. Eu acho que pode sim ter essa interpretação de que ele foi abusado quando criança, e isso afetou ele de alguma forma. Mas não foi a primeira coisa que eu pensei. Certo. Pra mim, era meio que uma representação de como o Nate se sente em relação ao pai. Eu concordo. E eu acho que é quase que como se fosse um simbolismo do fato do Nate ter descoberto os DVDs do pai, sabe? Tipo, como que aquilo marcou ele num ponto mesmo. E eu acho que é até muito sintomático que a cena que eles façam e repitam é a cena da Jules, que é alguém que tem um significado muito grande pro Nate, em algum sentido, em algum lugar dentro dele, sabe? Uhum. Tanto é que, trazendo uma curiosidade, na parte que ele tá se olhando no espelho, né, é uma reprodução de um quadro chamado La Reproduction Interdite, que foi feito pelo René Magritte, que é um quadro que fala muito sobre justamente a pessoa. E curiosidade, esse quadro ele fez por encomenda para um poeta que queria um autorretrato. E aí o detalhe é que o autorretrato você não vê a cara da pessoa. E isso diz muito sobre a pessoa não conseguir se ver totalmente, tipo, de ver quem ela realmente é. E no caso do Dante, até talvez não conseguir se encarar nesse sentido, né? De ele esconder a cara dele e, por consequência, esconder coisas obscuras que fazem parte dele também. Com certeza. Eu acho que, dado tudo que a gente conhece sobre o Cal Jacobs, eu não acho que seja isso. Tipo, não que agora, porque a gente sabe do passado do Cal, ele é um bom moço, tipo, não. Ele ainda tem todos os problemas dele, não é um personagem que eu gosto, nem nada do tipo. E jamais passarei pano pra ele de nada. Mas eu acho que isso ele não fez com o filho. Até porque, lá na primeira temporada, tem um momento, né, em um dos encontros do Cal, que ele acaba conversando, né, com a pessoa com quem ele encontra. Ele fala sobre isso, né, que ele fica preocupado se essa vida dupla dele, né, essa vida escondida dele, se isso afeta os filhos, mesmo que os filhos não saibam, né, porque até então ele acha que o Nate não sabe e tal, ele se preocupa com isso. Então eu acho que dado isso e tudo que a gente conhece dele nessa temporada tal, eu não acho que ele fez isso com o Nate. Eu vou muito mais pra esse lado da metáfora mesmo, até por ser um pesadelo e tudo mais, tipo, eu acho que é um simbolismo. É que eu concordo que é um simbolismo, e até puxando que isso faz muito parte da identidade de Euforia de uma forma geral, né? De colocar coisas que às vezes têm uma interpretação muito óbvia, e aí as pessoas vão com tudo em cima daquilo, só que na verdade é muito mais esses símbolos, esses signos pra outra coisa. Ao mesmo tempo, não sei, vou jogar aqui, você me diz o que você acha. Eu acho também um pouco complicado ele usar exatamente isso pra esse signo, entende? Como assim, você acha ruim? Eu não acho ruim exatamente, mas... Perigoso. É.
Uhum. Ousado? Ousado demais. Ousado demais. Entendi. Mas ao mesmo tempo eu também acho que faz parte da série, tipo, especialmente essa segunda temporada, eu acho. Eu acho que essa segunda Aham, temporada ela vai pra extremos. Muito justo. mais do que a primeira. Mas assim, gente, essa é a nossa interpretação. Pode ser que, enfim, a gente descubra que aconteceu isso mesmo com o Nate e tal, mas acho que dado tudo que a gente viu da série, não é esse o caminho. Mas, mais uma vez, lá está Jules. Lá está Jules na cabeça de Nate, Sim. né? É muito curioso isso, como a gente não vê. Eu queria muito saber o que ele pensa de verdade sobre a Jules, tipo, real, oficial. E é muito louco que, se você presta atenção, a Jules só escapa da mente do Nate em momentos meio críticos pra ele. É o pesadelo. É a cena que ele foi esmurrado e aí ele começa, tipo, a ter as alucinações lá e tal com a Cassie. É sempre nesses Quando momentos, ele né? perde o controle, né, eu acho. Exatamente. E uma coisa que eu achei interessante também é como cada uma das mulheres está em posições muito diferentes, né, nessa sequência. A Mary tá encarando ele, meio que enfrentando ele, né? Ela tá meio de costas, mas sempre muito determinada. A Jules é aquela coisa meio escondida, assim, meio por trás ali do ombro dele. E a Cassie, ela tá numa posição submissa, né? Ela tá numa posição que ela tá. Ai, me ajuda com uma palavra? Vulnerável? Numa posição vulnerável. Exato, obrigada. E eu acho que isso diz muito sobre como o Nate enxerga essas mulheres, sabe? Aham, concordo. Faz bastante sentido. Então achei muito interessante essa sequência, apesar de ter sido completamente assustadora, né? O final ali eu fiquei, Jesus, nossa, sério, eu nunca torci tanto pra cortar uma cena como naquele momento. Eu fiquei com muito medo. Mas enfim, logo depois disso a gente vê a Jules destruindo o DVD, né? Que a gente já tinha visto um flash disso na promo do episódio, então já imaginava que ela ia fazer isso. Então, se ninguém fez nenhuma cópia, c'est fini. Assim, espero que não tenham feito. Porque aí vai ser um ponto que eu vou achar meio. Meio Ah, novela, de né? repente agora tem uma cópia. Tipo, fecha isso. Eu acho legal fechar esse capítulo também, até porque eu lembrei que eu esqueci de falar isso quando a gente. Eu lembrei que eu esqueci, muito bom. Na semana passada, quando a gente tava falando sobre pouco espaço, né, pra alguns personagens e tal, a gente tava falando muito da Cat. E eu esqueci de falar da Jules. Que apesar da Jules estar muito mais presente que a Cat, é óbvio, mas ela tá sempre ligada a Rue e aos sentimentos da Rue e ao relacionamento das duas. E eu sinto muito falta da Jules, por ela. Alguma história Aham. dela. Sim, sim. Então eu acho Concordo. que ela se afastar da Rue, destruir esse DVD, acho que fecha alguns capítulos e a gente poder acompanhar a Jules. Aham, concordo. Se tem uma coisa que eu acho que dá pra falar agora da segunda temporada sem ter terminado, é que ela é muito desbalanceada com seus personagens, né? Tipo, de quem vai ter mais espaço ou não. E acho que infelizmente até mesmo a Jules entra nisso, né? De não ter tanto espaço pra ser sobre ela. Uhum. É claro que assim, a primeira temporada explora ela muito bem. Ela teve um episódio só sobre ela, que é incrível. Mas, né, ela continua sendo uma personagem da série. E ela continua Sim. tendo pouco desenvolvimento. E aí vamos falar, né, do grande momento, né, desse primeiro ato da peça, que é a sequência musical ali de Holding Out for a Hero. Gente, Ethan, leve todos os prêmios, todos os Tony Awards por esta performance, porque assim, o Ethan foi Sim. assim, o MVP desta peça, né? Porque ele fez absolutamente tudo. Ele entregou papel de mãe, ele entregou fotógrafo, ele entregou o cara lá falando que queria ter transado com a Alexi quando era adolescente. E entregou Nate Jacobs. Assim, icônico. Icônico. O menino se transformou. Cat perdeu um partidão, aquelas, né?
O menino super tímido, super quietinho, quando chegou no Sim. palco. E é muito louco, né? Que antes da sequência mesmo começar, você vê que a Alex tá tipo, vamos lá, caralho! Tá É na o grande fissura também, né? momento. É tipo ela lá no coisa, se você estragar a luz, a gente vai trocar a voz. Tipo, ela tá lá no ápice Louca. do estresse, né? Tipo, se errarem essa cena, Fodeu. vou matar alguém. Sim. E eu acho que é muito surpreendente todo o conteúdo da cena em si mesmo, até levantando a questão de que o colégio aprovou isso, e colégios tendem a serem muito conservadores nesse sentido. Ou será que ela só meteu o louco? No final das contas, a gente não sabe nada da produção da escola, entendeu? É, De onde veio o próximo dinheiro, quem episódio é a aprovou, Alex sendo demitida. arcando com as Sendo demitida, sendo consequências. expulsa do colégio. Pode ser, não sei. Mas se foi aprovado, realmente é bem ousado, né? É uma cena Sim, muito. sim. Eu acho que é uma cena que é a cara de euforia, né? E eu sinto até a peça como um todo, mas especialmente essa cena, chega perto ali até de uma sátira da própria série Euforia, Aham, né? Porque eu lembro que na sim. primeira temporada era muito comentado isso, né? O lance da famosa sequência, né? Do Nate no vestiário, um monte de pinto e tal. Nessa temporada também eu vejo muitas pessoas falando, nossa, porque todo episódio tem que ter o pinto, não sei o quê, papapá. E isso diminuiu bastante, né? Acho que do quarto Sim. episódio pra frente, sei lá. Porém, queria acho que não sei se a gente chegou a comentar isso em algum momento. É muito curioso as pessoas aparentemente se incomodarem muito com pintos, mas não necessariamente com nudez feminina em qualquer obra, né? Não, eu vi bastante gente falando, por exemplo, da Sydney Sweeney sempre Aham, tá com o peito de fora. Eu vejo as pessoas sim, sim. falando. Mas eu acho que tem um pouco disso, sim, das pessoas não estarem acostumadas a verem tanta nudez masculina. E aí, quando acontece, é sempre, né, um acontecimento. Então, para mim, essa cena, ela é muito exagerada, mas faz sentido, porque eu acho que é muito essa esse culto à masculinidade que acaba, Sim. parece que vai, vira 360, né, no espectro da sexualidade, sabe? Eles são tão másculos que eles só querem ficar entre homens e a gente fica aqui, a gente fica pelado no vestiário, não sei o quê. E aí a Alex traz essa interpretação de tipo, de uma coisa muito quase homoafetiva ali entre os caras, os bros, no vestiário da escola, né? Sim, sim. E assim, pra mim, é muito irônico, né, quando o Nate fala, quando ele sai todo bravo, né? Tipo, isso foi homofóbico pra caralho, não sei o quê. Tipo, tá bom, linda, agora você tá preocupado com os direitos dos LGBTs? Tipo, você era um baita do homofóbico o tempo todo, aí agora você tá preocupado. Mas ao mesmo tempo, é muito, tipo, é muito exagerado, né, o que essa cena traz, o que essa cena faz e o jeito como eles se comportam ali e tal. Então, eu fiquei meio mixed feelings em alguns momentos, mas eu entendo que o ponto da Lexi não é querer apontar o que as pessoas devem ou não fazer, ou criticar, enfim, homens que sejam É gays, não é só isso. mostrar. Acho que é É. só mostrar realmente essa relação, né? Uhum. Entre homens. Só que pro Nate, bate de uma forma. Completamente diferente. Exatamente. Queria aproveitar também para fazer um outro parênteses, além da Suze, a mãe das meninas que estava ali vibrando em cada segundo, as expressões da Rue também foram muito especiais durante o episódio. A Zendaya realmente ela é Aham. muito engraçada. E nessa cena, em especial, tipo, ela fica meio chocada assim no começo, depois ela começa, tipo, bater palma de eita, esse negócio tá bom, tá muito bem feito. Aí o Nate sai, ela olha assim, meio assustada, tipo, eita, deu merda e tal. Então é muito engraçado de ir acompanhando a montanha-russa de sentimentos da Rue ao longo da peça. Aham. E aí o Nate sai, né? Ele fica bravo, a Cassie vai lá atrás dele, né? Como quase esse animal de estimação dele, né? Que ela precisa estar lá perto o tempo todo. E como ele dispensa ela
num piscar de olhos, de tipo, porque ela é sua irmã, não sei o que, isso aqui não é engraçado, blá, blá, blá. Pega tuas coisas e vai embora da minha casa. E aí a Cassie cai em ruína. E a gente só vai saber o resultado de semana que vem! Olha que legal! Mas o frame final da cara dela, tipo, você falou muito agora das expressões da Zendaya, a Sydney Sweeney também, tipo, Nossa, quando ela bichinha. exagera principalmente, né, ela tem umas expressões muito marcantes. Eu genuinamente acho que a Sydney merece uma indicação de melhor atriz. No caso, vai ter que ser coadjuvante, né? Mas, enfim, por essa temporada. Porque, olha... E eu ficava pensando muito, porque ela chora. Todo episódio ela está chorando. E eu fico, gente, as Aham. maquiagens devem ser, assim, muito boa. Porque ela ficou ali sentada chorando a peça inteira. Ela vai na frente do espelho, ela chora mais. Aí ela sai, ela volta, ela continua chorando e a maquiagem tá lá. Intacta. Não tem um minuto de paz. Inclusive, veio esse pensamento agora na minha cabeça, até jogando, tipo, teorizando pro episódio final, que a gente sabe que vai ter um número musical, novamente, Labyrinth, aparentemente Zendaya. Será que vamos ver alguma coisa na peça de novo? Não sei, não sei, eu não sei, não sei. Eu não faço a menor ideia do que esperar, sinceramente, tipo, porque aparentemente a Zendaya deve cantar no último episódio aquela música que, né, I'm Tired, tal, que o Labyrinth já cantou, ela escreveu, inclusive, eu acho que a gente nunca falou isso no podcast, mas a Zendaya, junto com o Sam e o Labyrinth, escreveram juntos a letra dessa música. E pra mim, essa música sempre representou algo muito melancólico e triste. Eu acho que a Rue tá indo pra um outro caminho, então eu não consigo chutar, assim, como que pode ser. Não sei se vai ser dentro da Aham. peça ou não. E pra encerrar, Fez. A gente fica ali o episódio inteiro naquela tensão e tal, mas no final das contas nada acontece. O que vai acontecer Aham. é na semana que vem mesmo. Mas em Sim. resumo, né, o Custer tá ali macumunado com a polícia e tal. E a gente sabe que o Fez não chega pra peça, né? Ele não tá lá pra assistir. Então eu acho que a gente tá acompanhando, né? O antes. A gente tá. A linha do tempo não tá junta, né? Sim. Não, porque senão ia ser, tipo, desculpa, o Fez ele é meio devagar, mas ia ser, tipo, inaceitável ele levar o primeiro ato todo pra se arrumar. Exato, exato, exato. Então acho que é isso. Até porque eu acho que é no final, né, do episódio que a Lexi manda mensagem pra ele falando: ó, guardei um dos melhores lugares pra você, alguma coisa assim. Então ela deve ter mandado isso Isso. antes da peça começar, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é só um truque ali pra gente ficar, meu Deus, será que vai? Será que não vai? Mas na verdade já não foi. Mas a gente precisa descobrir o que vai acontecer, né? E meio que o circo está armado, né? O Fez tá lá, arrumado, na estica, com as suas rosas na mão. O Ashtray tá já ligado, porque esse menino tá sempre, né, com as anteninhas ali atento, já está com a sua faquinha ali na manga. A Faye dá pra ver que ela não tá feliz com o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo eu Aham. sinto que ela não consegue fazer nada, tipo, não tem o que ela fazer pra impedir. E tem a famigerada cena da polícia entrando em algum lugar, que agora eu tenho certeza absoluta que vai ser na casa do Fez, e alguma merda vai acontecer. A profecia do Fez morto vai se cumprir, Arthur? Pra todos os fãs de Euforia que estão desde o primeiro episódio, o Arthur agorando o Fez, coitado do Fez. Eu achava que sim, dado que você falou, e até mesmo o spotzinho do último episódio, eu sinto que talvez não. Porque se pausa certinho ali no momento, dá pra ver que tem meio que um sangue na roupa do Sim. Fez e tal. E eu acho que pode não ser sangue dele, na real. Acho que ele pode ser preso, mas quem morre seja o Ashtray, tipo, nesse desespero de, vou matar qual é o nome do cara? O Custer. Vou Sim. matar o Custer, entra a polícia, confusão. E eu acho que o Ashtray, ele tem já essa coisa muito de atacar. Sim. E eu fico imaginando muito que, tipo, se a polícia entrar na casa deles, eu acho que ele vai querer fazer alguma coisa. Ele não vai ficar quieto. Enquanto o Fez já tem outro instinto, né? E, pra mim, uma coisa que é muito importante
é a serventia de certas coisas acontecerem. Pra mim, o Fez morrer não tem muita serventia pra história. Talvez pra Lexi? Então, mas assim, a gente tá acompanhando a Lexi numa crescente de justamente sair ali da sua concha. Se o Fez morre, ela vai voltar, provavelmente, pra concha. E eu não acho que isso é legal pra personagem. Concordo. Ela vai regredir. Agora, uma situação como essa, e o Fez ser preso, o Fez perder o irmão, alguma coisa assim, vai ser muito importante pra ele. E é claro, isso vai refletir na Lexi também, porque ela gosta dele, mas, enfim, eu acho que faz muito mais sentido andar com o Fez pra frente e, sei lá, talvez ele mudar o rumo da vida dele, enfim, motivado ali pela perda do irmão, pela própria presença da Lexi na vida dele, enfim, do que ele morrer e aí tristeza pra Lexi, tristeza pra Rue, tristeza pra todos, e aí? Já não temos tristeza o suficiente para estas personagens? Precisa de mais tristeza pra elas? É verdade. Você tem um ponto. E eu acho que também tem isso, tipo, tá tudo tão apontando pro Fez que eu acho que não vai ser o Fez. Então, acho que no máximo ele pode ficar machucado ali no rolê e tal, mas eu acho que morte não. E o Astray não foi mostrado, né, na promo no próximo episódio. Só mostra esse framezinho alguns frames do Fez. Então, eu acho que pode acontecer alguma coisa com ele, com a Faye, né, alguma coisa assim. E vamos ver se o Fez vai ser preso, o que isso vai refletir na vida dele em seguida, né, na próxima temporada, provavelmente. E é isso. Semana que vem acaba a segunda temporada. Ainda tem toda a tour da Lori. Sim. Do dinheiro, da Rue, das drogas. Isso vai ficar pra próxima temporada. Com certeza. É muita coisa pro final. Com certeza vai ficar pra próxima temporada. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando aí, ouvindo a gente toda semana. Segue a gente nas redes sociais, @TênisVerdecast, pra acompanhar nossos outros conteúdos. E não esquece, se você não ouviu esse episódio no aplicativo da Aurelo, se você ouvir lá no aplicativo da Aurelo, você ajuda bastante o nosso trabalho. A gente ganha alguns centavinhos pelo seu stream, que não custa nada pra você, mas já vai ajudar demais a gente. Então considere baixar o aplicativo pra dar essa moral pra nós. E nos vemos semana que vem pro gran finale da segunda temporada de Euphoria e o gran finale de Our Life, por Lexi Howard. Vem aí. Vem aí. Tchau, gente. Até semana que vem.